Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa crescer e abundar em nossos corações através de Cristo, nosso Senhor, que está conosco o tempo todo, nos orientando, nos guiando, nos ensinando, até que atinjamos a sua estatura. Que mestre maravilhoso, não é mesmo? Hoje, amados, quarta-feira, vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição bíblica diária, recapitulando rapidamente o que nós estudamos ontem na terça-feira, quando o Senhor usa uma linguagem muito direta, muito firme, contra o escultor, né? O escultor e o ferreiro que faz imagem de escultura, né? Para adorar. Ele usa o exemplo de um escultor irracional que corta uma árvore, com parte da árvore ele corta ali um galho, faz um fogo, assa uma carne, assa um pão, come. Aí com a outra parte da madeira ele faz uma estátua, se ajoelha diante daquela estátua, adora aquela estátua, ainda diz para aquele pedaço de madeira que ele tem o poder de cortar e queimar e dizer, tu és o meu Deus, né? E adora. Essa é uma ironia, né? Deus quer mostrar a completa irracionalidade do idólatra, que ele não entendeu que o Deus da Bíblia é um Deus vivo, que não pode ser representado em coisas físicas, mas é um Deus que habita na mente das pessoas através do seu espírito, né, para que assim exercite a fé, mas eles não entenderam, né? Ele diz ainda na segunda pergunta de ontem, né, que essas pessoas que fazem isso são pessoas sem juízo. Elas não têm juízo, mostrando que perdeu completamente a racionalidade. Elas são cegos espiritualmente, porque não entende nada, não sabe de nada. O homem que faz imagem e adora não tem inteligência nenhuma, ele não tem nem a capacidade. O texto diz aí, né? O texto de Isaías 44, 18 a 20, diz que ele não tem a capacidade de entender o que ele está fazendo. O texto diz até que ele faz uma imagem com aquela árvore, uma imagem nojenta, que Deus tem nojo. E ele deveria ter nojo, porque ele não tem conhecimento, ele está dentro de uma coisa nojenta, achando que é uma coisa boa, uma coisa saudável, né? Adorando um pedaço de madeira, como diz o texto bíblico, né? E aquela imagem que ele está adorando não é de nada, tudo que ele está fazendo não adianta de nada, né? É como se ele estivesse comendo cinzas. O homem que adora a imagem, a Bíblia diz que ele não pensa direito, ele está sendo enganado. E o pior dos enganos é que aquilo não pode salvá-lo. Foi o que nós vimos ontem. Então, hoje, na primeira pergunta de hoje, a sétima pergunta da lição diz assim: o que o Senhor pede ao povo de Israel? Qual pedido fez o Senhor a esse povo, o povo de Israel? O versículo agora, Isaías 44, versículo 21 e 22, que diz assim: o Senhor Deus diz, povo de Israel, lembre-se disto. Não esqueça que você é meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Aquela neblina, né? A cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Aqui, a mesma linguagem que o Senhor usa no texto anterior, uma linguagem pobre, não que Deus seja uma pessoa pobre, uma linguagem não culta, não que Deus não seja toda a fonte da sabedoria, da cultura, da eloquência, ele sabe tudo, ele é a fonte original de todo o conhecimento, de toda a beleza da comunicação. Mas por que ele está se comunicando desta forma? Uma forma pobre, uma forma pequena, né? Uma forma muitas vezes até irônica. Por que Deus usa esse tipo de linguagem tão rasteira, tão pobre? Porque o problema não é Deus, o problema está com o povo. Deus usa uma linguagem simples, muito baixa, uma linguagem baixa no sentido de pouca cultura, não no sentido de baixo calão, de usar uma linguagem reprovável, nojenta, não é disso não. Estamos falando aqui numa linguagem de um povo que é ignorante, de um povo que a mente é de dura servil,
é um povo que não entende se o Senhor falar numa linguagem mais difícil, um pensamento mais bem elaborado. E aí eles não vão entender, porque é um povo muito bruto, um povo que foi brutalizado, a mente era terrível para entender as coisas. Eles não conseguiam nem entender que não se adora um pedaço de madeira. Mesmo que essa madeira tenha sido talhada e feita uma imagem dela, é uma madeira, se queima, um Deus não pode ser destruído pelo fogo. Eles estavam adorando aquilo. Então, veja, essa linguagem pobre que o Senhor usa, não é porque Deus é pobre, é que o povo é pobre, o povo só entendia essa linguagem. Hoje, né, na era da informação, na era da cultura, né, nós temos aí uma produção incrível, todo mundo com acesso à informação, né? Mesmo assim, ainda temos um povo sensível a entender essas questões espirituais, a ter discernimento, a ter um entendimento daquilo que se está querendo comunicar. Ainda hoje é assim. Chegou um ponto que aquele povo do passado, o Senhor chegou a dizer que aquele povo não conseguia fazer a distinção entre a mão direita e a esquerda que estava no próprio corpo dele. Vocês já imaginaram o nível daquele povo? É por isso que neste verso aqui, do versículo 21 e 22, o Senhor está falando como se falasse uma criança de 8 anos de idade. Ele está dizendo assim: ei, Israel, ei, povo de Israel, lembre do que eu vou dizer agora para vocês. Não se esqueça disso. Você é meu servo. Você pertence a mim. Você não tem outro Senhor. Eu sou o Senhor de vocês. Eu quem mando vocês. Eu tenho a procuração de vocês. Eu tenho a escrituração junto ao cartório. Vocês são propriedade minha. Se vocês forem servir a outros senhores, vocês estão pedindo para morrer. É assim que os senhores faziam antigamente. Quando um escravo traía, ele matava, dava uma surra e matava. Mas esse Deus maravilhoso era um senhor diferente. Ele está dizendo: olha, eu comprei vocês, eu adquiri vocês para que vocês servissem somente a mim. Mas eu não vou maltratar vocês, eu nunca me esquecerei de vocês. Sabe por quê? Porque ao invés de eu ir buscar vocês que estão servindo a esses deuses, a outros senhores, eu podia dar uma surra em vocês, castigar, dar 100 chibatadas, matar vocês pela traição, que é isso que os senhores fazem. Mas eu não fiz isso. Eu perdoei a maldade de vocês, perdoei os pecados de vocês. É como se eles desapareceram, é como se vocês nunca tivessem pecado contra mim. E aí agora eu faço um apelo para vocês: voltem para mim, porque eu não sou o Senhor que vai maltratar vocês, eu sou o Salvador de vocês. Que linguagem, né? Que linguagem o Senhor está usando aqui? Ele tinha tudo para castigar, mas ele oferece o perdão e a salvação. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: que convite novamente Isaías faz ao povo de Israel e à natureza, né? E por qual razão o Senhor faz isso, né? Faz esse convite? O verso 23, usando aqui a mesma linguagem simples, né, para que o povo entenda, ele diz assim: ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Os céus, cantem louvores, né? Cantem louvores, lugares profundos da terra. Cantem louvor às profundezas dos mares. Montanhas e florestas com as suas árvores cantem, todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. Oh, que linguagem, né? Agora aqui realmente o povo é que não ia entender essa linguagem profunda. Os humildes, portanto espirituais, iriam entender, não é? Porque o Espírito de Deus se faz compreender na mente daquele que tem um espírito contrito, um espírito humilde, para buscar o Senhor. O homem bruto, carnal, que atende apenas os impulsos da carne, é difícil ele entender isso aqui, porque ele não gosta de linguagem espiritual, ele gosta mesmo da facilidade, da coisa fácil, ele é preguiçoso, ele quer mesmo aproveitar os prazeres da carne, ele pensa só no seu descanso, ele pensa só no seu estômago, ele pensa só nos seus prazeres, em curtir a sua vida momentaneamente, ele não pensa nem no amanhã. O homem carnal, cego,
terrível, ele é assim, né? E aí, quando o Senhor diz aqui, os céus gritem de alegria, os céus não gritam. O único som que vem dos céus não é de grito de louvor, é os estrondos dos trovões lá em cima dos céus, né? Então, quando ele mandando os céus gritar de alegria, ele está conclamando os anjos dos céus, que são racionais e que louvam. Não é? Aqui, ó. Aí ele diz assim, cantem louvores lugares mais profundos da terra, as profundezas dos abismos lá. Ora, como é que a escuridão do fundo dos mares vai cantar louvores? Né? Mas aqueles que o Senhor disse que ele, quando ele perdoa os pecados, ele pega os pecados e lança nas profundezas, os lugares mais profundos da terra. Ou seja, ele está falando numa linguagem dizendo assim, olha, desçam lá nas profundezas da terra e vejam o tamanho do pecado que eu perdoei. E quando você enxergar o tamanho do pecado que eu perdoei, escondi na escuridão, como as fossas marianas, né, lá na Ásia, ali perto da Coreia, ali diz que chega até quase 12 quilômetros de profundidade, quase 12 mil metros de profundidade. É algo muito profundo, né? Diz que é a parte mais profunda da Terra, chamada de Fossas Marianas. Pode ser que haja outra mais profunda, mas é o que eles dizem, né? O que a ciência dizem desse universo tão pouco conhecido que é o fundo dos mares. Mas já imaginou essa profundidade das Fossas Marianas, 12 quilômetros de profundidade, onde os animais que vivem lá embaixo nem olho têm, porque é escuridão total? Animais que brilham como árvore de Natal, porque tem energia própria? Já imaginou uma situação que é lá embaixo? O Senhor está dizendo que lança os pecados ali. Então, quando ele manda louvar ali, é justamente a pessoa que entendeu a profundidade onde só há morte, onde só tem lama e morte lá embaixo, né? E ali entendeu que Deus escondeu o seu pecado, que era cabeludo, falando, né, de uma gíria, era feio, era escandaloso, e o Senhor esqueceu daquilo que ele fez para olhar para ele como uma pessoa justa. Olha, quem entendeu isso não vai louvar, não. Vai gritar dia e noite de alegria. Ô Senhor, o Senhor é bom demais. O Senhor fez isso comigo, foi? O Senhor me perdoou de uma coisa imperdoável. Pronto, aí ele vai louvar. A outra linguagem que ele está usando aqui é as montanhas e as florestas, né? As árvores cantem louvores. Ora, aqui são os homens. Montanhas e florestas se refere a montanhas aos líderes e as árvores das florestas aos homens, né? As árvores da floresta são as maiores, ou seja, são as pessoas que têm um pouco de discernimento, que reconhecem realmente o que Deus fez por eles. Então, cantem. Na tipologia bíblica, montanha se refere a lideranças e árvore se refere às pessoas, né? Olha que coisa linda, que linguagem o Senhor. Canta. Por que ele tem que cantar? Por um motivo. Qual foi o motivo? Deus salvou o povo de Israel. E ele mostrou a sua grandeza, não foi dando chicotada no povo de Israel, foi mostrando a sua grandeza. Qual era a grandeza de Deus? É em dizer assim, faça-se um novo planeta e aparecer na hora? Isso seria uma grandeza. Muito. Mas a grandeza de Deus é mostrar o seu amor através do perdão. A grandeza de Deus está no seu caráter, está na sua essência, no que ele é por dentro. Não no que ele pode fazer fora. O que ele pode fazer por fora é uma demonstração do que ele é por dentro. Então, Deus é grande por dentro, na sua essência, no espírito. Né? O homem é o contrário, o homem mostra a grandeza naquilo que ele tem exteriormente. Ele é o contrário, porque não entendeu ainda Deus.